Nossa, eu tô com muita fome. Também. Olha só, você já pediu 3 esse daí. Ah, você não consegue não me provocar, né? Ah, eu posso responder com a mesma pergunta? Eu não Com sei. licença, será que eu posso deixar aqui a propaganda do nosso candidato do DA, do curso de administração? Não, obrigado. Pode sim. Obrigada. Ah, esse lixo aqui. Meu amigo, se até o lixo tem o seu valor e a gente recicla, você, enquanto ser humano provido por inteligência, deve se reciclar também. Com licença. Que é, cara? Onde é que é o banheiro, moço? Banheiro é pra lá. Nossa, Marcos, que isso? Olha só, é a votação do DA do teu curso. Eu vi, ouvi, eu não sou surdo. O carinha chega, posso deixar pra vocês o material do concorrente do DA do curso de administração? Ah, por favor. Tá, e quando você quiser reivindicar alguma coisa, vai fazer o quê? Ah, já sei. Aí você fica só reclamando que os computadores não estão bons, que o ar-condicionado tá sempre... não tá funcionando no curso de vocês. Ah, para, Marcos. Você é um baita de um reclamão que não tira a bunda daí pra fazer alguma coisa. Pelo menos tem alguma gente, alguma pessoa que tá fazendo alguma coisa e tá pensando nisso. Ah, lá vem você com essa história de novo. Por exemplo, lá no nosso curso, o nosso diretório, ele é super atuante. Nós conseguimos as coisas. Conseguimos. sorte. Se nós ficarmos só à mercê da sorte, não vai dar em nada. É por isso que eu prefiro as coisas com atitude. Olha só, tá? Exemplo. Eu votei na eleição passada. Aliás, eu sempre votei. Tá? Que fez muito bem, que bom que votou. Mas me arrependo. Mas por quê, Marcos? Porque as pessoas que eu votei estão lá em cima, sem fazer nada. Nada. Daí eu ligo o rádio, ligo a TV e eles estão falando de corrupção. Só corrupção. Político é corrupto e pronto, Liara. Pronto. Política só tem corruptos. E eu, com eleição, eu não me meto mais. Eu sou apolítico. Ai, olha, eu vou embora também que eu tô atrasado, tá? Peraí, Marcos. Volta aqui, Marcos. Sou apolítico. Nós vamos ter que terminar essa história, hein? Não vai falar olá? Não, é você que fala primeiro? Você sempre falou olá primeiro. Não, não sou eu quero ser a última a falar olá, já te falei isso. Eu não vou falar olá. Nem eu, não vai iniciar. Olá. Olá. Para que serve essa tal de política e onde a encontramos? Houve um período onde fazíamos parte de um território sem leis, onde o mais forte vencia, um tempo onde surge Leviatã. Contrato social, que pacto é esse? Na série Os Cabeças, investigamos a fundo quem são esses caras que criaram as teorias políticas que tanto estudamos hoje. Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, conheça-os a seguir. Iniciamos agora o jornal Formação. Nós confessamos, temos dúvidas sobre o assunto. O que é política, afinal? O que ela abrange? Tem política dentro da minha casa? Eu tomo decisões políticas? O professor Romy Kras, nosso especialista no assunto, é quem vai nos explicar. Professor Romy, onde o senhor estiver, apareça! Que isso? Ele é um especialista no assunto, isso é forma de chamar ele? Apareça! Você acha que ele é quem, o Aladim? Produção, não vai dar pra trabalhar com essa garota aqui. Vai dar briga isso aqui. Quando você ouve a palavra política, a primeira coisa que vem à sua cabeça é disputa eleitoral, candidatos pedindo votos, horário eleitoral, discursos intermináveis, não é mesmo? Pois é, mas veremos que política é muito mais do que isso.
Essa política que vem à sua cabeça é a política da disputa partidária, disputa eleitoral. É a política que visa a chegada ao poder. Certamente você já ouviu falar em política econômica, políticas de educação, de saúde, estudantil, não é mesmo? Você já parou para pensar que a política está em sua vida todos os dias? O grande filósofo grego Aristóteles, que viveu há quase 4 séculos antes de Cristo, afirmou que o homem é um animal político. Sendo assim, todos nós, querendo ou não, praticamos política em nosso dia a dia. Quem não gosta ou acha que consegue viver sem praticar política, já parou para pensar em que circunstâncias ocorre um conflito social, uma guerra? É quando a política é deixada de lado. Ele me chamou de animal político. Eu não sou. Claro que é. Todos os dias tomamos decisões políticas. Em casa, no trabalho, com os amigos. Acorda! Se você mora com outras pessoas, você pratica política dentro de casa, antes mesmo de sair para a rua. Quer ver um exemplo bem simples? Pense numa casa onde moram 2, 3 ou mais pessoas e que nessa casa só exista uma televisão. Na hora de decidir que canal de TV irão assistir, o que fazer? Uns gostam de novela, outros de futebol, filmes, telejornais, então não há outra saída a não ser dialogar e entrar num acordo. Terão que estabelecer regras de uso do aparelho e respeitá-las em nome da boa convivência. Nesse momento, as pessoas, querendo ou não, estarão fazendo política. Quando você sai para a escola, para o seu trabalho, você também encontra regramentos que sabe que tem que cumprir, ou então não poderá conviver naquele ambiente. O mesmo acontece no clube, na igreja, no trânsito. Enfim, para conviver em sociedade, você tem que seguir regras, ou seja, fazer política. E não é que eu sou um animal político mesmo? Piu! Ele vai explicar agora o que é política. A palavra política vem do grego polis e significa cidade. Atenas foi a principal cidade-estado da Grécia Antiga. Foram os gregos, lá na antiguidade, que pensaram mais profundamente a política. Foram eles os criadores da teoria política e também responsáveis pela criação das primeiras instituições democráticas. A experiência grega levou a política a ser vista como ciência, baseado na lógica, e não mais nas explicações divinas, onde tudo era atribuído aos deuses. Você sabe como os gregos explicavam o amor? Eros era o deus do amor, o Cupido para os romanos e o nome que nós conhecemos hoje. Ele era filho de Afrodite, a deusa da beleza, e de Ares, o mensageiro dos deuses, aquele que tinha umas asinhas nos pés. Então nasceu Eros, um menino alado, ou seja, que voava, e ele carregava arco e flecha. Os ferimentos das flechas dele despertavam amor nas pessoas. Os gregos, eles usam a mitologia para tudo, porque fazia sol, porque fazia chuva, pelas estações do ano, época de colheita, tudo. Graças a Zeus que surgiram os filósofos e passaram a entender tudo com a lógica e deixar essas histórias de mulherzinhas de lado. O termo política se expandiu a partir da grande obra do filósofo grego Aristóteles. Essa obra, intitulada Política, que trata, entre outros aspectos, das funções de divisão do Estado e sobre as várias formas de governo. Nesse período clássico, predominava a ideia de que a cidade representava um conjunto de prédios e praças circundados por muros. Mas Aristóteles combatia essa visão simplista e dizia que a polis não deveria ser entendida apenas como os muros da cidade, a cidade no sentido físico, mas principalmente como um determinado modo de viver. Esse modo de viver para ele consistia também nos costumes, na cultura, na existência do bom governo, voltado para a felicidade do cidadão, a política atrelada à ética e à virtude, instrumentos da promoção do bem comum e da vontade da maioria. Este modelo grego de fazer política criou algo totalmente novo para aquela época. Criou espaços públicos onde cidadãos podiam deliberar livremente sobre problemas da comunidade, criar leis, eleger e destituir governantes, tomando decisões sobre qualquer tema que fosse do interesse de todos. Foi essa a herança grega que os romanos incorporaram ao seu ideário político, através do termo res publica, coisa pública.
Assim, podemos dizer que política na antiguidade era entendida como a arte de viver na polis. Era a busca de uma estrutura administrativa baseada na participação do cidadão, na ética e na razão. Visava o bem comum e a felicidade de todos. Que tal uma pipoquinha? Me deixa ir! Por que nós assistimos isso? Ah, essa eu sei, espertinha. Houve um tempo em que quem mandava era o mais forte. Não existia paz. A qualquer momento, qualquer um poderia ser atacado. Não existiam regras. O medo imperava entre os homens. Professor Romy... Socorro! Vamos falar de uma época que é tão antiga que os estudiosos nem saberiam dizer exatamente quando se deu. Em tempos muito remotos, os homens viviam de uma forma que os pensadores chamaram de estado de natureza, ou seja, ausência total de leis, de organização social. Não haviam regramentos, não havia noção de certo ou errado, de justo ou injusto. Era a lei do mais forte. Mandava quem podia, obedecia quem tinha juízo. Mesmo os mais fortes viviam com medo, pois os mais fracos poderiam usar de inteligência e atacar no momento de distração. No estado de natureza, vigora a lei de todos contra todos. Sem regras que limitem sua conduta, o homem sente-se livre para fazer o que bem entender. Seu desejo não tem freios sociais, o que torna a convivência entre as pessoas altamente instável, desconfiada e perigosa. Para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, ou seja, desde a antiguidade, de todas as ameaças existentes sobre a Terra, como animais ferozes, pestes, doenças, tempestades, o que o ser humano mais temia era justamente o próprio ser humano. Tá, o homem é o lobo do homem, mas quem é Hobbes? Como ele veio parar aqui? Thomas Hobbes, minha cara. Ele é um dos cabeças, o cara que chamou o estado de Leviatã. Vamos conhecê-lo. Hi, eu sou Thomas Hobbes. É minha a obra Leviatã, na qual descrevo sobre esse período onde os homens não estão permanentemente em confronto físico, mas sempre na iminência de estar. Chamo esse período de estado de guerra. Convenhamos que os homens nesta tensão toda usam todas as suas forças e seu tempo visando proteger suas posses ou planejando ataques preventivos em nome de sua própria segurança. Ou seja, as demais capacidades criativas ficam meio que paralisadas. Por isso, a necessidade de governos e estados. Professor Romy, me complementa. Fiquei com sede agora. Com o passar do tempo, os homens foram percebendo essa situação. Esse permanente estado de alerta os impedia de produzir, trabalhar, enfim, de levar uma vida normal. As pessoas começam, então, a se dar conta de que seria mais viável unirem-se e montarem uma estrutura para protegê-los.
Isso seria muito mais viável do que cada um cuidar da sua própria segurança, mesmo que para isso tivessem que depor suas armas e prestar obediência perante este ser, que seria uma espécie de ser onipotente. Está surgindo, então, a ideia do contratualismo. Estamos falando aqui do contrato entre os homens, a organização social, ou seja, o surgimento do Estado. Chegamos então à ideia de Estado, que você aprenderá em detalhes na aula de número 4. Agora é necessário entendermos as teorias políticas e seus diversos modos de pensar a política. Conhecer os cabeças, os homens que pensaram nas teorias, refletir sobre suas ideias na época em que viveram. Para isso, iniciamos a série Os Cabeças. Entenda cada um em seu tempo. Vai uma pipoquinha? Que nojo! Modéstia à parte, eu, Nicolau Maquiavel, sou o precursor da ciência política. Eu fui o primeiro a elaborar uma teoria sobre a formação do Estado moderno, criando assim as bases da disciplina da ciência política. Prego que Deus é muito ocupado para cuidar dos homens. Ou seja, a desvinculação entre a política e a religião. Ética política pra cá e moral religiosa pra lá. Entenderam? Pra mim, o Estado tem que fazer política de acordo com técnicas e leis específicas. Sou o autor da obra O Príncipe, que veremos mais para frente. Maquiavel acabou sendo visto como um mestre da maldade. O termo maquiavélico surgiu dele, por ser meio pessimista com relação à natureza humana. Mas ele e suas ideias devem ser analisadas no tempo e no contexto dele. Hi, eu, Thomas Hobbes, voltei. Minhas ideias se pautaram pela necessidade de tirar os homens daquele estado de natureza. Para mim, o homem possui uma natureza violenta e precisa da figura de um ser superior para lhe garantir sobrevivência. Eu chamei o estado de Leviatã. Sabe por quê? Porque Leviatã era conhecido como uma criatura mitológica que metia medo em todos. Ou seja, para mim, o Estado deve usar a força para manter a sua autoridade. Hello. Primeiro, sou John Locke. Minha obra é obrigatória para quem quiser entender a formação do cidadão moderno e a doutrina liberal. A principal delas é 2 tratados sobre governo civil. Eu sou contratualista. Vivi num período de intensos conflitos entre a coroa e o parlamento. Fui autor do 2º tratado, uma doutrina que possibilita ao povo o direito de derrubar tiranos. Ele dizia que nem a tradição, nem a força, mas somente o consentimento expresso dos povos constitui o poder político legítimo. Jean-Jacques Rousseau, esse sou eu. Também contratualista, porém, discordo dos meus amigos no que diz respeito à condição natural dos homens. Para mim, os homens são naturalmente bons. Defendo a soberania popular. Minha obra mais importante foi o Contrato Social, que se tornou um manual de ação política na Revolução Francesa. Ela diz que o objetivo de toda a ação política é criar as condições que possibilitem um contrato social legítimo, com o qual os homens, depois de terem cedido sua liberdade natural, ganham sua liberdade civil. Chegou meu vez! Sou Karl Marx! De mim surgiu um grande movimento político
com várias correntes, mas todos seguindo a orientação socialista. Digo que a estada não representa a bem comum, só os interesses das classes dominantes. Para mim, a revolução deveria elevar a proletariado à posição de classe dominante, instituindo a ditadura do proletariado. Mesmo existindo uma relação de dependência entre as classes, essa relação é muito desigual, caracterizada pela exploração. Meu obra mais famosa é O Capital, onde critico ao lado desumano do capitalismo. Ho, ho, ho! Lembramos que na sua apostila há informações detalhadas sobre os cabeças e uma introdução sobre o assunto poder e suas formas. Leia, é uma prévia do que você verá no nosso próximo encontro, aula de número 2. Agora vamos a uma pausa, comerciais e mais um episódio da minissérie Formação. Já voltamos. Já faz tempo vi você na rua, cabelo aberto, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareça mais ninguém. Você pode dizer que eu tô por fora ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vê. Oi. Oi? E aí, vamos pegar um teatrinho hoje? Sim ou não? Sim ou não? Como assim? Se nós terminarmos aquela conversa, sim. Se não, não. Eu nem me lembro do que a gente estava discutindo e se a gente estava discutindo. É, mas eu lembro, Marcos. E esse é o problema, a memória do meu amigo. Vamos fazer assim, ó. Lembra que você passou aquele maior mico, estufando o peito, dizendo aos 4 ventos que você é apolítico, lembra? Lembro, claro que eu lembro. O que eu posso fazer? Eu sou apolítico mesmo? Por quê? Qual é a teoriazinha, Joana Darkzinha? A teoria, Marcos, é que a culpa não é só dos políticos. A teoria agora é que a culpa é minha. Ah, isso você vai tirar a sua própria conclusão. Me diz, em quem você votou na última eleição? Tá vendo? Quem que não tá fazendo nada aqui? Os políticos, que são todos iguais. Desculpa, mas aí eu discordo. A única forma de nós, o povo, poder fazer alguma coisa, poder criticar, cobrar atitudes dos políticos, é se nós participamos desse processo. Saber em quem nós votamos, conhecer as histórias de quem nós colocamos para nos representar. Bem como aqui, na escolha do diretório acadêmico. Então, o que você me diz? Olha, o que eu digo? Se a gente não for de uma vez, a gente vai perder o ingresso pra peça. Tá bom, Marcos, mas então eu escolho a peça dessa vez. Ah, não. Dessa vez eu escolho. Por quê, Marcos? Porque da última vez foi você que escolheu. Sim, Marcos, você tem razão. A última vez fui eu que escolhi. E nós é que fizemos essa regra de que cada um escolhe uma vez. Nós
Nós falamos, nós discutimos e entramos nesse acordo que faz bem a nós dois. Sim, e? E que isso é política, Marcos. É a busca pelo bem comum. Segundo Aristóteles, a ciência é que busca a felicidade. Incrível, Liara, como você vê política em tudo. E como eu não veria, Marcos, a política ela tá em tudo. Ok. Mas vamos lá, que eu tô com fome. Eu quero comer alguma coisa e depois a gente vai pra peça. Tá, vamos, Marcos. Poder nas mãos do soberano. Que modelo de Estado é esse? Esquerda, direita, centro, centroavante, meia-direita, goleiro. Qual o seu posicionamento? Revolução puritana, americana, francesa, que contribuições elas nos trouxeram? Cidadania ou direitos humanos? Quem é o repórter surpresa deste bloco? Assista agora! Depois de conhecer os cabeças, é o momento de entender os modelos de estados defendidos por eles. Absolutista, liberal, marxista. Cabeças, voltem! O Estado absolutista defendido por mim e pelo Hobbes. O poder absoluto. Sacou? Absoluto, absolutista. Concentrava-se nas mãos do soberano. Estado liberal. É o Estado a serviço do cidadão, caracterizado pelos direitos individuais e a mínima participação do Estado nos assuntos econômicos. Eu e o Rousseau o defendemos. Estado marxista! Adivinha quem defendeu ele? Penso se eliminarmos as classes sociais, não teríamos mais conflitos. E, não tendo, não precisaríamos mais da estada. Todos seríamos iguais. Foi a partir da Revolução Francesa que nasceram as novas definições de direita, esquerda e centro. Apresentamos os jacobinos à sua esquerda e os girondinos à sua direita, mas o professor Romy nos explica melhor. A definição de esquerda e direita no mundo da política nasceu com uma simples opção que jacobinos e girondinos tomaram ao ocupar os assentos à esquerda e à direita do plenário da Assembleia Legislativa da República Francesa. Em 1792, logo após a vitória popular na Revolução, os jacobinos, que representavam a pequena burguesia, sentaram-se à esquerda do plenário. Os girondinos, que representavam os interesses da alta burguesia e desejavam resgatar e conservar os antigos privilégios, sentaram-se à direita. A partir daí, no mundo político, a palavra direita passa a representar ideias, pessoas, partidos políticos que defendiam a manutenção ou retorno de determinada situação política e social. Em geral, buscam uma situação já vivida, já conhecida. O pensamento de direita costuma priorizar o direito individual, direito do cidadão, em relação à coletividade. Já o pensamento de esquerda define pessoas, grupos, ideias, partidos políticos que defendem mudanças, movimentação em direção a algo ainda não vivido, não experimentado. Costuma priorizar os interesses coletivos. Os interesses privados, ou seja, individuais, ficam em segundo plano. E o centro? Não sei, ele deve falar agora. Fica quieto. No cenário internacional, as diferenças entre direita e esquerda se acirraram durante o período da Guerra Fria. Nesse cenário, a direita, representada pelos países capitalistas liberais liderados pelos Estados Unidos, disputava a hegemonia ideológica mundial contra a esquerda, representada pelos países socialistas liderados pela então União Soviética. Nesse período, que durou 4 décadas, o mundo vivia em permanente estado de guerra, ou seja, Estados Unidos e Rússia e seus aliados viviam em permanente alerta com a possibilidade de ocorrer uma terceira guerra mundial. Entre a direita e a esquerda está o centro. São as pessoas, grupos, ideias ou partidos políticos que se caracterizam pela flexibilidade de ideias.
são mais transigentes, são mais ligados ao diálogo, à negociação, têm facilidade de conversar e compor com praticamente todas as tendências e ideologias a fim de chegar aos seus objetivos. Tá, na teoria eu entendi, mas e na prática? Como na prática, a nossa história nos mostra isso. Até um ser de outro planeta saberia explicar. Saberia. Aham. Exemplo: durante o regime militar brasileiro haviam 3 correntes de pensamento. Os militares, que representavam o pensamento de direita, eram conservadores e queriam manter a situação como estava naquele momento, ou seja, sem a participação popular e sem os avanços sociais. Já os grupos de esquerda queriam mudanças, mas radicalizava, queria luta armada, a revolução, o proletário no poder, chegando às vezes a apoiar ditaduras de esquerda. Se davam bem com Fidel Castro, né? E o centro, representado pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, também ansiava por mudanças, porém, para mudar uma situação que já existia anterior ao golpe, o MDB desejava o retorno da democracia, com mudanças gradativas e avanços sociais, liberdade de ir e vir e voar. E hoje, como funcionam as coisas por aqui? Nós somos uma república presidencialista. Dê uma olhada na sua apostila no capítulo sobre democracia. É uma prévia do que você irá assistir na aula de número 4. Agora vamos descobrir o que é presidencialismo. É um sistema de governo no qual o presidente acumula as funções de chefe de Estado e de governo. Como chefe de Estado, ele tem função representativa, representa o seu país perante a comunidade internacional. Como chefe de governo, ele tem a incumbência de administrar o país. Cabe a ele escolher os ministros que vão lhe auxiliar na execução do programa de governo. Nesse sistema, os poderes executivo, legislativo e judiciário funcionam em harmonia e de forma autônoma. Uma vez eleito, o presidente não pode ser destituído do cargo antes do final do seu mandato, salvo em caso de descumprimento da Constituição do país. E que outro sistema de governo existe? O parlamentarismo. O parlamentarismo surgiu na Inglaterra no século XVII. Antes de seu surgimento, esse sistema de governo nunca havia sido previsto pelos estudiosos da política. Caracteriza-se pela existência do chefe de Estado, que representa o país perante a comunidade internacional, e o chefe de governo, que tem a função de administrar o país. O chefe de governo, ou primeiro-ministro, como conhecemos, é indicado pelo rei ou presidente da República, conforme a forma de governo, monarquia ou presidencialismo, e também aprovado pelo parlamento. Ele governa o país auxiliado por um corpo de ministros escolhido por ele. Se a condução do país não estiver agradando ao povo ou ao parlamento, o rei ou presidente tem o poder de destituir o primeiro-ministro e o seu gabinete. Seu mandato, portanto, não tem prazo estipulado. Governa enquanto tiver a confiança do presidente e do parlamento. Já o parlamento, que é eleito diretamente pelo povo, tem mandato com tempo determinado, mas pode ser dissolvido pelo chefe de Estado a qualquer momento. Nesse caso, é convocada nova eleição para que seja eleito, então, um novo parlamento. As grandes revoluções, a inglesa, a americana e a francesa, marcaram um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. A partir delas, a democracia retorna ao cenário político mundial. Se na democracia dos antigos, na Grécia, a participação do cidadão é direta, a partir das grandes revoluções que a democracia ressurge de forma indireta. Ou seja, o cidadão escolhe representantes que vão praticar a democracia em seu nome. Vamos conhecer quais são essas revoluções tão importantes.
A Revolução Puritana de 1640 e a Revolução Gloriosa de 1688 são partes de um mesmo processo revolucionário na Inglaterra do século XVII. Culminou com o surgimento do parlamentarismo no cenário político inglês e, posteriormente, em vários outros países. Foi um movimento filosófico caracterizado pela defesa das liberdades individuais, igualdade perante a lei, limitação constitucional do governo, direito à propriedade, direitos naturais, proteção das liberdades civis. Gentlemen, the king comes. He comes with 100 men at arms. Speaker. Gentlemen, you must pardon this infringement of your privilege, but I will not detain you long. Mr. Speaker, I must make bold with your chair. I have here a warrant for the arrest of 5 members of this House. John Pym, Henry Ireton, John Hampden, Oliver Cromwell, and Sir Arthur Hazelrig, upon a charge of treason. I see that the birds have flown. Mr. Speaker, where are these gentlemen? May it please your Majesty, I have neither eyes to see nor tongue to speak, except as this House gives me leave. Well, sir, I have eyes. I see that one of them is here. Captain? Take him. Any action against any member of this House is a breach of privilege. And I move this House declares as public enemies any who lay hands upon its members. I further move that any such action against this House be considered a crime against the people and treason against this nation. So be it. Mr. Speaker, you will inform the members of this House that their presence is no longer required by the nation. This Parliament is, by my authority, terminated, dissolved. Your Majesty, are you aware that by your action in this House today, you may have pushed this nation to the brink of civil war? Now do we see in what contempt this king holds this House and this nation. It be either your king or your Parliament. Honorable members, the decision is yours. But I beseech you in the name of God, think well on it. Culminou com o triunfo do liberalismo político sobre o absolutismo, determinando assim a limitação dos poderes do rei frente à sociedade. Nascia aí o modelo parlamentarista de governar. A Revolução Americana marcou a independência dos Estados Unidos frente ao domínio inglês. Os Estados Unidos passam a ser a primeira grande experiência presidencialista no mundo. Os colonos revoltosos adotaram os princípios do iluminismo ao defenderem o princípio da liberdade contra a opressão inglesa.
A Revolução Americana teve de início uma motivação econômica. Isso devido à excessiva tarifa cobrada pela coroa inglesa. Mas no seu desenvolvimento, acabou por apresentar ao mundo um dos principais ideários sobre garantias e direitos do cidadão. Com o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, a Revolução Francesa significou o fim do absolutismo e dos privilégios da nobreza naquele país. O povo conquistou direitos sociais e passou a ser mais respeitado. Participaram vários grupos sociais, pobres, desempregados, intelectuais, burgueses, pequenos produtores e comerciantes. Pretendiam combater, dentre outras coisas, o absolutismo monárquico, ou seja, o poder absoluto do rei. Em julho de 1789, os parisienses tomaram a Bastilha, que era a principal prisão do país e representava o poder absoluto do rei. Esse episódio ficou conhecido como a Queda da Bastilha e marcou a vitória dos revoltosos. No mês de agosto desse mesmo ano, a Assembleia Constituinte cancelou todos os direitos feudais que existiam e promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este importante documento trazia significativos avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de maior participação política para o povo. Foi um acontecimento tão importante que seus ideais influenciaram vários movimentos ao redor do mundo. Dentre eles, a independência de alguns países da América Espanhola e a Inconfidência Mineira do Brasil. As grandes revoluções foram determinantes também para a evolução do conceito de cidadão. O termo cidadania deriva da palavra cidadão. Na antiguidade, servia para definir aqueles que viviam nas cidades. Com o passar do tempo, essa palavra foi adquirindo um novo significado. Trataremos sobre a cidadania em uma aula específica, a aula de número 3. Mas até lá, vamos entender a diferença entre cidadania e direitos humanos. Professor Romy, por favor. O ponto alto da evolução dos direitos do homem foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem, promulgado pela ONU em 1948. Atualmente, define-se cidadania como um conjunto de liberdades, direitos e garantias que uma pessoa possui em relação ao estado em que vive. Ao contrário do que muita gente pensa, direitos humanos e cidadania não se tratam da mesma coisa. Direitos humanos são direitos e garantias que a pessoa adquire desde a sua concepção, desde o seu nascimento. São direitos universais, independe do local do planeta onde a pessoa se encontre. São direitos que estão acima das leis de qualquer país. Portanto, não importa a nacionalidade da pessoa. Podemos citar como exemplo o direito à vida, o direito à integridade física, à liberdade. Já a cidadania é o conjunto de liberdades, direitos e garantias que uma pessoa possui na relação com o estado em que vive. Existe aí uma delimitação político-geográfica, seja município, estado ou país. Essas garantias variam de país para país de acordo com a legislação de cada um. Podemos citar como exemplo o direito à saúde, à educação, ao emprego e à moradia. Foi na Inglaterra, no ano de 1832, que surgiram os primeiros partidos políticos, com as características semelhantes às de hoje. O surgimento e todo o histórico dos partidos políticos brasileiros está na sua apostila. Confira. Enquanto isso, comerciais. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente, o bando deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva, mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração.
da saia mulata, não quer mais rodar, não senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Opa, pode trazer uma aguinha e 2 copinhos, gentileza? Aí, obrigado. Nem sabe o que eu me meti hoje. Ai, o que, Marcos? Uma discussão em sala de aula. Mas por quê? Com quem? Essa política me persegue mesmo, sabe? Obrigada. Valeu. Primeiro você e agora um colega meu, mala pra caramba. Quer dizer, você não é mala, o colega é que é muito. Tá, mas se o cara é mala porque fala de política, logo eu também sou mala pra você. Não, não é assim, pequenininha. E outra, não somos nós que te perseguimos com a política. Muito pelo contrário. Ela é que tá em tudo na nossa vida. E eu que fui defender o meu colega ainda. Eu não sou disso, sabe? Olha o meu amigo apolítico tomando partido. Mas eu fui em busca de evitar que a injustiça acontecesse. Que ironia, né? Peraí, que agora eu fiquei curiosa. Ironia? Sim. Aquele dia que entregaram pra nós aqueles panfletos de diretório acadêmico da administração, sabe? Sim, sim. Pois é. Ele tá se candidatando. Tá, e ao diretório acadêmico. Tá, peraí. Então, o teu amigo, ele é candidato. Sim. E por isso ele é um idiota? Não. Não, idiota é esse colega aí que fica falando mal dele. Fica falando que ele quer só se promover com a eleição, que ele quer depois fazer trambique. Ai, sério? Sim. E não é nada disso, sabe? O cara é correto, o cara é gente fina. E quem foi que falou há pouco que todos os políticos são iguais? Então eu acho que você deveria concordar com esse tal idiota e admitir que o teu amigo íntegro também tá no mesmo cesto de pessoas que não valem nada. Não. Olha, o pior é que eu não posso fazer isso. Porque ele é um cara batalhador. Pô, semana acadêmica passada, ele trouxe 3 palestrantes de fora que sabiam muito de administração. Ai, que legal, Marcos. Então por que você não ajuda esse teu amigo? Vota nele. Ajuda ele a conseguir essas coisas legais pro teu curso, administrar bem o DA. Viu como é ruim quando as pessoas ficam falando das outras sem nem saber direito? Eu creio que seja a coisa certa a fazer. Agora eu poderia falar aquela frase que eu sempre escuto. Vai disso. Parabéns, ganhou. Olha lá. Você viu o cara passando de super-homem no campus lá? Não vi. Perdeu. Ok. Vamos acabar essa água aqui, vamos lá que a gente tá na hora, tá? Bebe. Que tal uma revisão de tudo que vimos hoje de forma sintética? É um pássaro? É um avião? Não, é o Homem Revisão. Gabriel Souza, é contigo. Hoje aprendemos que política não significa voto, candidatos e muito menos horário eleitoral, embora seja a primeira coisa que vem à mente de muitas pessoas. A política se dá no trabalho, na faculdade, em casa. Como vimos, até a decisão do que assistir na televisão da sua casa com a sua família é fazer política. Descobrimos a importante contribuição do modelo instaurado pelos gregos, a de um espaço público onde os cidadãos poderiam deliberar livremente sobre problemas da sua comunidade. E entendemos como passamos de um estado de natureza, tempo em que predominava a ausência total de leis, até a percepção de que era necessário nomear alguém para proteção. É importante revisar e ter bem claro os conceitos que estão na apostila sobre pensadores Maquiavel, o precursor da ciência política, autor de O Príncipe,
dos contratualistas, Hobbes, autor de Leviatã, Locke, que escreveu a obra Dois Tratados sobre Governo Civil, e Rousseau, com o Contrato Social. Além, é claro, de Marx, cujas ideias foram disseminadas em várias correntes políticas com a obra O Capital. Vale lembrar as características dos modelos de Estado: o absolutista, onde o poder é concentrado nas mãos do soberano; o liberal, com o Estado a serviço do cidadão, caracterizado pelos direitos individuais e a mínima participação do Estado nos assuntos econômicos; e o marxista, que prega que o Estado está condenado a desaparecer. A definição de direita e esquerda no mundo da política nasceu com uma simples opção que jacobinos e girondinos tomaram ao ocupar os assentos à esquerda e à direita do plenário da Assembleia Legislativa da República Francesa. Direita passou a designar ideias, pessoas e partidos que defendem a manutenção ou retorno de determinada situação política e social, e a esquerda define pessoas, grupos, ideias e partidos políticos que defendem mudanças, movimentação em direção a algo ainda não vivido, não experimentado. E o centro, que são as pessoas, grupos, ideias ou partidos políticos que se caracterizam pela flexibilidade de ideias, são mais transigentes, mais ligados ao diálogo, à negociação. As grandes revoluções, a inglesa, a americana e a francesa, marcaram um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. E uma das grandes contribuições dessas revoluções foi dar um novo significado à palavra cidadão. Esses foram os assuntos tratados na aula 1. São as informações base para que possamos nos aprofundar nas temáticas. Ainda teremos aulas específicas sobre poder, Estado e cidadania, além de grandes questões que abrangem a juventude brasileira. Até a próxima aula. Nada melhor que um bom filminho que trata sobre as temáticas vistas hoje. Nós temos uma lista para indicar. Alexandria. Tempos de Paz. Intrigas de Estado. O Grande Desafio. Hércules 56. A Batalha pelo Império. E para a leitura, 1984. Direita e Esquerda. Para além da direita e da esquerda. Uma breve história do século XX. Encerramos a primeira edição do jornal Formação. Deixamos um exercício para a fixação de todos os conhecimentos adquiridos hoje. Acompanhe. Dividam-se em 2 grupos para responder as seguintes questões. Para Maquiavel, os homens em geral são ingratos. Para Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Rousseau entendia que para resgatar o período em que os homens viviam em harmonia, seria necessário que esses identificassem qual a vontade geral de todos e, com base nessa vontade, constituíssem um reino de felicidade, virtude e liberdade. Com base nessas informações e em tudo que foi tratado na aula de hoje, identifique 3 razões da corrupção no poder público e alicerce a sua fundamentação no pensamento de um dos filósofos tratados nessa aula. A turma deve dividir-se em grupos e cada grupo elaborar uma resposta. Ao final, todos os grupos debatem entre si. Lembramos que sempre que houver alguma dúvida, é só encaminhar um e-mail para a coordenação do programa EAD da Fundação Ulisses Guimarães. E o e-mail é ead@fundaçãoulisses.org.br. A mensagem final dessa edição do Jornal Formação só poderia ser uma, só poderia ser essa. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, o político, vigarista, pilantra, corrupto, o lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Este é o texto O Analfabeto Político, de Bertold Brecht. Até a nossa próxima edição. Até lá, eu sou uma boneca. Eu sou uma boneca? Que palhaçada é essa? Quem é que mudou meu texto? Ué, não queria dizer olá primeiro? Veio a revanche. Boneca! Boneca! Olá!